Vamos lá, então, para a nossa segunda parte da aula de hoje. Paramos aqui nos atos do juiz, né, nos pronunciamentos do juiz em torno do mandado de segurança. Quando a gente fala dos pronunciamentos do magistrado relacionados ao mandado de segurança, nós estamos falando do artigo 7º da, da Lei 2016. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. E aqui nós temos, inciso 1, que se notifica o coautor do conteúdo da inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada, com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações. Vamos tomar aqui os devidos cuidados. É importante que nós façamos uso da nomenclatura e das palavras utilizadas pela lei específica. Então, você vai utilizar no seu requerimento, então você vai lá no final do seu mandado de segurança, lá na parte pedido e requerimento. No requerimento, você vai dizer o seguinte: requer que Vossa Excelência notifique a autoridade coatora para que preste informações em 10 dias. Você não colocará requer a citação do réu para contestar no prazo legal. Primeiro que sempre que a gente coloca, aliás, gente, já deve ter visto isso, né? Esse negócio de colocar fazer tal coisa no prazo legal, isso é coisa de gente preguiçosa. Porque a pessoa não sabe qual é o prazo, aí ela coloca fazer tal coisa no prazo legal, porque daí é o outro que tem que procurar qual é o prazo. Então, você não é esse tipo de pessoa, você não vai fazer isso. Então, já é colocado da maneira que está de fato demonstrado. Então, nós não vamos utilizar termos como contestação, nós não vamos utilizar termos aqui como citação. Por mais que seja uma circunstância, tecnicamente falando, de citação. Partindo do pressuposto que citação é o ato de dar ciência à outra parte, acerca de tudo o que está acontecendo. Mas estamos aqui para sermos técnicos, não só em torno da teoria, mas também em torno da maneira como a legislação faz uso das nomenclaturas. Então, neste caso, quis o legislador estabelecer uma regra de notificação para prestar informação em 10 dias. Aqui também, infelizmente, e aqui, infelizmente, também foi uma oportunidade, o legislador perdeu uma baita oportunidade no Código de Processo de 2015 de unificar os prazos processuais. Seria muito mais interessante não ser cada hora um prazo. Não poderia ser tudo 15. Não foi dessa vez. Então, o prazo é de 10 dias. Muito cuidado com isso. Além disso, inciso 2, o juiz determinará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial. O que é isso? Ciência ao órgão de representação judicial. O que eu quero dizer com essa previsão? Então, se eu impetrei um mandado de segurança contra o secretário de saúde do município, qual é o órgão de representação? A Procuradoria do município. Entendeu? Se eu impetrei um MS em face de algum funcionário da Câmara Municipal, o órgão judiciário, né, no caso, o órgão judicial atrelado à Câmara Municipal é a Procuradoria da Câmara. Então, nós vamos ter que, vai ter que sempre ter esse cuidado de se requerer também que se dê ciência ao órgão judicial, o órgão que representa judicialmente a autoridade coatora, a parte interessada, tá? A pessoa jurídica vinculada à autoridade coatora. E o inciso 3, se você estiver com o seu código aí aberto, por escrito ou material impresso, o inciso 3 do artigo 7º é a liminar em mandado de segurança. Então, inciso 3, calma aí que tem gente chegando aqui. Inciso 3 do artigo 7º, nós estamos tratando aqui especificamente da liminar em MS, liminar em mandado de segurança. O que é essa liminar em mandado de segurança? O juiz, então, ordenará, conforme o caput, inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Pessoal, aqui nós temos em um único inciso muitas das previsões que nós vimos no bimestre anterior todo, falando dos requisitos das tutelas de urgência. Porque nós temos aqui fumus boni iuris, que é fundamento relevante, periculum in mora, resultar ineficácia da medida, que é o perigo da demora, e também os deferimentos, né, dessa liminar. O juiz pode deferir essa liminar exigindo caução, fiança ou depósito, pode deferir essa liminar mediante justificação prévia, ou pode conceder essa liminar liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, né? Falamos bastante sobre essa situação. Deixe-me ver aqui que me parece que tem mais gente chegando. Ok. Tá. Então, nós temos aqui no inciso 7 essa liminar. Pessoal, se a liminar for concedida, nós temos prioridade de tramitação. E aqui, pessoal, é uma questão só pro forma, tá? Porque o MS já tem prioridade de tramitação por si só. Ele não passa na frente do habeas corpus, ok, mas o resto ele passa na frente. Então, assim, é uma prioridade de tramitação em cima de uma demanda que já tem prioridade de tramitação. Enfim, vai dar no mesmo. Mas nós temos a possibilidade de concessão de liminar, e aqui a gente está falando especificamente de uma tutela de urgência no âmbito do mandado de segurança. Beleza? Alguns pontos importantes. Não pode ser objeto da liminar. E aqui, jovem, você vai marcar com borboletinhas, para que você não faça confusão. Quando eu estou falando dessas situações, eu não estou dizendo que não cabe MS. Cabe MS, só não cabe liminar. Tá? Nós vimos hipóteses que está lá no artigo 5º da lei, de que não cabe mandado de segurança. Aí são hipóteses em que o mandado de segurança não é aceito. Ele é inadmissível. Mas e aí, se não tem MS, não tem liminar. Ok, é coisa óbvia. Aqui, no artigo 7º, parágrafo 2º, artigo 5º, nós estamos falando de situações em que cabe mandado de segurança. Só não cabe a liminar, não é cabível a tutela de urgência. Cuidado. Quando? Se for referente à compensação de crédito tributário. Compensação de crédito tributário não cabe liminar. Cabe MS, mas não cabe liminar. Que é essa situação. E, neste caso, nós temos também uma lei específica, que é a Lei 9494/97, que fala especificamente sobre tutela antecipada, tutela de urgência, em face da Fazenda Pública. Também não cabe liminar nas hipóteses em que não haverá mandado de segurança, mas aqui é uma coisa bem imbecil, né? Se houver recurso administrativo, decisão transitada em julgado, por exemplo, que são hipóteses em que não cabe MS. Aí, obviamente, não vai caber também liminar. É uma questão de principal e acessório, né? Coloquei para vocês também alguns exemplos de leis específicas, para você depois dar uma olhada. Dê uma olhada nisso aqui. Aqui nós temos algumas restrições de liminar, não é que não caiba liminar, mas nós temos liminares possíveis, mas com algumas restrições. E aqui nós temos uma lei específica, que é uma lei de 92, a Lei 8437. Em que primeiro eu tenho que ouvir, sou obrigado a ouvir a outra parte antes de proferir liminar. Então aqui seria a situação em que aqui seria uma situação em que a parte o juiz não poderia conceder uma liminar liminarmente, ele teria que ouvir a outra parte, né? Isabela, professor, poderia dar um exemplo, mais um exemplo com concessão de liminar, por favor? Isabela, quando a gente fala de liminar, a gente está falando de qualquer tutela de urgência. Então, nós podemos pensar em uma situação em que seria possível a liminar, como, por exemplo, em uma nomeação. Então, eu não fui nomeado no concurso, tive um direito líquido e certo prejudicado,
E, diante disso, eu impetro um mandado de segurança, mas quero que haja uma nomeação imediata. Ou então, ainda que não tenha sido uma nomeação, eu peço liminarmente que se suspenda o ato que nomeou a pessoa que me passou a perna. Então, eu fui aprovado em primeiro lugar, nomeou o segundo colocado. Então, eu peço a suspensão da nomeação do segundo colocado, ainda que não me nomeie. Eu quero que isso aconteça imediatamente, e não somente quando o processo for julgado. É a lógica da liminar, das tutelas de urgência mesmo. Não quero esperar o final do processo para ter aquela medida realizada. Entendeu, Isabela, com esse exemplo? Ok, vamos seguir. Tem intervenção do Ministério? Sim. Artigo 12 da lei vai falar sobre a intervenção do Ministério Público. Então, e aí você percebe, né, o próprio mandado de segurança, ele tem um rito muito curto, então é muito rápido. Petição inicial é protocolada, o juiz recebe, estando em ordem a inicial, ele já notifica a autoridade coatora para prestar informações em 10 dias. Após prestar informações, o processo vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público tem que oferecer um parecer em 10 dias. Em 10 dias, oferecendo ou não, os autos serão conclusos para julgamento em 30 dias. Então, acaba sendo uma coisa que funciona. E até mesmo pela prioridade de tramitação, nós conseguimos observar essa regra sendo aplicada. Tá? Então, nós vemos aqui, né? Olha o artigo 12, o que diz. Fim do prazo que se refere ao inciso 1 do caput do artigo 7º, que é os 10 dias para notificação para prestar esclarecimento, o juiz ouvirá o MP, que opinará dentro do prazo de 10 dias. Aí vem o parágrafo único. Com ou sem parecer do MP, o processo vai concluso. Então, os 10 dias de prazo do MP é prazo peremptório. Né? Então, aqui é prazo próprio. MP com prazo próprio aqui nessa situação. Se o MP não se manifestar em 10 dias, o processo vai concluso sem parecer do Ministério Público. E aí, o juiz julgará o mandado de segurança, aqui em definitivo, em 30 dias, em até 30 dias. Bom, nós temos aqui, qual é o prazo para impetrar o mandado de segurança? Quando nós pensamos em MS, mandado de segurança, o prazo para impetrar o MS é 120 dias. Este prazo, ele é já unanimemente um prazo decadencial. Então, o prazo previsto no artigo 23, em que você tem 120 dias para impetrar o MS, vamos lá no artigo 23. Ó. O direito de requerer o mandado de segurança é extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, o legitimado, né, o titular do direito líquido e certo violado, ao ter ciência do ato que prejudica o seu direito, ele tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Esse prazo ele é decadencial. Qual é a consequência disso? Ele não suspende, ele não é interrompido. E ele é contado em dia corrido. Muito importante isso. O prazo de 120 dias do artigo 23 é contado em dia corrido. Não é contado em dia útil. Por quê? Porque prazo decadencial é prazo de direito material. Prescrição e decadência é direito material. Só prazo processual, de direito processual, é contado em dia útil, nos termos do artigo 219 do CPC. Então, 120 dias para impetrar MS. Aqui, pessoal, nós precisamos fazer uma ressalva também. Existem 2 tipos de mandado de segurança, assim como existem 2 tipos de habeas corpus. Nós temos o mandado de segurança, vou escrever aqui, preventivo, e temos o MS repressivo. O mandado de segurança repressivo é aquele que todo mundo conhece, que é quando eu tenho efetivamente um ato que prejudica um direito líquido e certo.
Então, o mandado de segurança repressivo é aquele que ataca um ato. Ou seja, eu tenho uma conduta comissiva. Conduta comissiva é uma conduta por ação. Ataca um ato que viola um direito líquido e certo. Já o mandado de segurança preventivo é aquele que ataca uma omissão que viola direito líquido e certo. Como assim? Aqui é aquela situação, pessoal, em que você foi aprovado no concurso, mas não nomeia ninguém. Então, a violação ao seu direito líquido e certo não é por uma nomeação errada, que desrespeitou a ordem de qualificação, de aprovação. A violação ao seu direito líquido e certo decorre pela inércia, né? Pelo nada que a administração está fazendo. E aí, você fica esperando? Você pode ficar esperando. É seu critério ficar esperando, mas você pode, diante dessa omissão que prejudica o seu direito líquido e certo de ser nomeado, impetrar um MS. E aí será um MS preventivo, porque você está se prevenindo, se precavendo antes que apareça um ato que viole efetivamente o seu direito líquido e certo. Um ato ativo. Isso, infelizmente, pessoal, acontece muito quando num concurso público o primeiro colocado não é a pessoa que a entidade pública deseja que seja aprovado. E aí eles simplesmente deixam o concurso vencer para abrir um novo certame. Então isso acaba acontecendo bastante. E aí nós temos essa possibilidade do MS preventivo. A pergunta que nós precisamos pensar, né, o questionamento que precisamos refletir nesse momento, diante da omissão, da ausência de um ato que prejudica um direito líquido e certo, como que eu conto, como computar esses 120 dias? Havia uma previsão no artigo 23 da lei que foi vetada, que, aliás, é um veto extremamente estúpido, porque era muito interessante a maneira como estava previsto esse... Havia um parágrafo único, na verdade não foi nenhuma situação de veto. Quando a lei 2016 ainda era um projeto de lei, no projeto havia um parágrafo único no artigo 23 e ele foi retirado na redação final e dizia o seguinte, que diante da omissão da autoridade coatora, cabia à parte notificar a autoridade coatora extrajudicialmente e a partir da notificação contar-se-ia o prazo de 120 dias. E que é uma solução que alguns doutrinadores trazem, que diante da omissão eu notifico a autoridade coatora e a partir dessa notificação eu passo a computar os 120 dias. Esse é um argumento trazido por alguns doutrinadores, mas não é um argumento tão aceito assim ainda. Outros vão dizer que em atos continuativos, que, por exemplo, em situações em que não há a conduta ativa, esse prazo de 120 dias ele se renova dia após dia. Então, ele vai se renovando até o momento em que aparecer esse ato. E esse é o entendimento mais aceito. Enquanto não houver uma conduta, então eu não tenho esse prazo de 120 dias sendo computado, porque ele vai sendo renovado enquanto não houver a conduta. Mas nós temos que tomar um cuidado. E isso é muito importante porque estamos algumas decisões de tribunais superiores prejudicando o direito da parte nesse sentido. Quando você tem uma omissão de um órgão público, por exemplo, preste atenção nisso. É importante que você dê uma olhada se existe alguma lei municipal, estadual, enfim, que coloque prazo para esse órgão responder.
Exemplo. Vamos imaginar que você fez um requerimento na prefeitura diante de um problema que você está experimentando e você não tem resposta. Só que existe uma lei municipal que diz que todos os requerimentos apresentados na prefeitura devem ser respondidos em até 30 dias. Se existe isso, o seu prazo de 120 dias começa a ser computado após o término deste prazo previsto na lei municipal, na lei estadual, enfim. Se eu tenho um prazo administrativo previsto para a resposta, o meu prazo de 120 dias começa a ser computado após o encerramento do prazo administrativo. Esse também é um entendimento forte que vem ganhando dimensões ao longo dos anos. Na dúvida, jovem, não espera. Se é uma situação de omissão, impetra MS. Não fique esperando. Importante nós fazermos um esclarecimento em torno dessa falta de nomeação. Como que os órgãos públicos têm resolvido isso e evitado uma infinidade de MS diante da falta de nomeação? Eles têm lançado concursos públicos só para cadastro de reserva. Por quê? Se o edital só prevê cadastro de reserva, o que, juridicamente falando, é um absurdo, né? Juridicamente falando, é possível, mas dentro da teoria do direito, lá da essência, do início, isso é um absurdo. Não existe direito líquido e certo de nomeação. Não há direito subjetivo de nomeação. Aí, se é cadastro de reserva, isso já é uníssono, tá? Decisão do STF. É ato discricionário da administração pública nomear ou não. Então, aí não cabe, neste caso, mesmo sendo um ato discricionário, poderíamos trabalhar com um abuso de poder, não é cabível nesse caso, se é cadastro de reserva. Venceu o concurso, até o momento, paciência. Esse é o entendimento que espera-se que um dia mude. Agora... É aí que... Oi? Professor, é aí que eles vão falar na mera expectativa de direito do concurseiro? Exatamente. Exatamente. Você não tem direito líquido e certo, você tem expectativa de direito. Exatamente isso, John. Agora, se o concurso prevê vaga, ainda que seja uma só, aí existe obrigação de nomeação. Então, se é uma omissão, mas existe vaga no edital prevista, aí cabe mandado de segurança, sem sombra de dúvidas. Aí sim, a administração pública é obrigada a realizar a nomeação. Beleza? Vamos lá. Professor. Oi. Professor, tem um caso específico aqui de Arapongas, né? O pessoal teve agora recentemente o concurso para a Guarda Municipal. E esse concurso, ele tem inicialmente para 5 vagas, uma feminina e 4 masculinas, né? No entanto, tem-se... Calma aí, John. Deve ser uma feminina e 4 para todo mundo, né? Cadastro geral deve ser. Não, uma específica para mulher e 4 homens. Mas Tá eu assim no acho edital. que deve ser uma específica para mulher, ok, e 4 aí para o melhor colocado, seja homem, seja mulher. Não, acho que não. Não, acho que não é assim, não. Será? Depois eu mando o edital pro Enfim. senhor no privado. Não é assim, não. Enfim, aí estão falando que vão chamar 20 homens e 5 mulheres. Mas a vaga prevista no edital é para 5 ao todo, né? Mas vão fechar a escola com 20 homens e 5 mulheres. Vai ter mais ou menos uns 30 aprovados. E depois de mais alguns meses vão chamar mais 10 porque a prefeitura aqui está desfalcada. Só que aí a gente fica perdido nessa questão do direito, né? Porque ele prevê 5 vagas, e aí ele chama depois... O que eu vou aplicar aqui? Tá. O que você tem que entender nesse caso? Se o edital prevê 5 vagas, em relação às 5 vagas, a administração pública é obrigada a nomear. Agora, tudo que ultrapassar a 6ª vaga é ato discricionário da administração, não há nada que se possa fazer
para forçar a administração a nomear. O que ela não pode fazer é pular a classificação, do tipo, eu sou obrigado a respeitar nos 5 que eu previ no edital, e aí a sexta vaga eu chamo lá o 15º. Não. Ela é obrigada a respeitar a classificação. Mas após as vagas previstas no edital, não tem nada que possa ser feito para obrigar ela a chamar 20, 30, 40, seja quantos forem. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Tá, de nada. Recurso, né, que nós temos aqui em torno do mandado de segurança. Primeiro que a gente tem que entender que a transmissão da decisão ela é feita por oficial de justiça ou por qualquer outro meio idôneo. É isso que estabelece o artigo 13. E aqui a lei vai prever a possibilidade de fax, que nem vai ser usado. Qualquer meio idôneo para transmitir a decisão, eu posso fazer uso. Nós temos a possibilidade, a questão de recurso básico. Né? O recurso básico previsto no MS é a apelação. Claro que aqui nós estamos falando de um MS, porque a lógica recursal ela se aplica aqui. Então, aqui a gente está pensando em um mandado de segurança julgado em primeira instância. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de um recurso ordinário, em caso de um MS julgado no Tribunal de Justiça. Então, nós temos que tomar todo aquele cuidado em relação à estrutura recursal previstas. Né? Bom, temos a figura da apelação, tem a questão do reexame necessário, que é o artigo 14, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha ali no artigo 14, parágrafo 1º. Da sentença, olha o que diz o artigo 14. Denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Aí vem o parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Então, se o mandado de segurança for julgado procedente, obrigatoriamente haverá reexame necessário, ou seja, obrigatoriamente ele será enviado para o Tribunal Superior. No caso de segurança concedida, ou seja, no caso de mandado de segurança julgado procedente. Nós temos também o artigo 18, que vai falar sobre recurso ordinário ou recurso especial, extraordinário ou recurso especial, desculpe. Falei ordinário aquela hora, é recurso especial ou extraordinário. Artigo 18. Das decisões de mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos. E recurso ordinário quando a ordem for denegada. Vão caber os 3 tipos de recurso. Né? Vamos lá, vamos entender essa parte do artigo 18. O mandado de segurança ele é de competência originária do tribunal, quando for de competência originária do tribunal. Então, ele foi protocolado, impetrado no TRF ou no TJ. TSE, TSE não, TRE, né? TRF, TRE ou TJ, Tribunal dos Estados. Se ele for julgado em única instância pelos tribunais, vai caber recurso especial e extraordinário nos casos previstos especificamente na Constituição, 102 e 105. E se for negado, julgado improcedente, o recurso cabível é recurso ordinário. Aí são casos específicos em torno dessas hipóteses recursais. E, por fim, nós temos mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo ele é previsto lá no artigo 21 da Lei 2016. Né? O que fala o artigo 21 da Lei de 2016? Bom, aqui é bastante simples. O mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos à totalidade ou de parte de seus membros e associados na forma dos seus estatutos e blá, 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 blá. Vamos lá. Quando que é MS coletivo, mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado ou por partido político com representação no Congresso Nacional.
Então tem que ter pelo menos um deputado ou um senador. Se não tem representação no Congresso Nacional, não pode impetrar MS coletivo, na defesa dos seus interesses. Por organização sindical, então o sindicato pode impetrar mandado de segurança e a entidade de classe também pode impetrar mandado de segurança, como Conselho Regional de Medicina, OAB, pode impetrar mandado de segurança. Mas tem que estar regularmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Para a proteção do quê? Dos direitos da galera. Da galera que faz parte dessa coletividade que esse povo defende. E aqui, esse mandado de segurança, ele será impetrado para proteger direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, que são os chamados direitos transindividuais. Vamos entender essa situação. Né? Direitos individuais são os direitos de cada um, do indivíduo. Direitos transindividuais são os direitos dos grupos, porque eles transcendem a questão do indivíduo. Esses direitos transindividuais, esses direitos de grupos, eles são divididos em difusos, coletivos e individuais homogêneos. O que são direitos difusos? São direitos de uma galera indeterminada e também não passível de determinação. Eu não consigo quantificar. Exemplo, o meio ambiente. Quando o artigo 225 diz na Constituição que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo as presentes e as futuras gerações. Quantas pessoas é isso? Não faço ideia. Todo dia nasce gente. E quantas nascerão? Isso é o típico direito difuso. Eu não sei quantas pessoas são, mas é uma galera, são vários e jamais saberei o número exato de quantas serão. Os coletivos, direitos coletivos, são os transindividuais de pessoas ligadas por uma relação jurídica. Então, é um grupo indeterminado, mas passível de determinação. Eu consigo determinar, consigo quantificar. É o exemplo das demandas sindicais. Qual é a relação jurídica que une essas pessoas? Todas são trabalhadoras rural, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo. Todas são empresários da indústria moveleira, no caso do sindicato da indústria moveleira, entendeu? Então, nós temos uma relação jurídica que une essas pessoas, e eu consigo quantificar, ver quantas pessoas exercem essa atividade. E os individuais homogêneos, nós temos um grupo de pessoas indeterminadas, mas determináveis, consigo determinar também, e elas são ligadas por um fato gerador comum, por um único fato gerador. O que seria esse fato gerador? Um único acontecimento, uma única situação. É muito menos do que um vínculo ou uma relação jurídica que a gente vê na questão trabalhista, que é o exemplo dos acidentes de consumo. Não sei se você vai se lembrar, teve uma época em que a Volkswagen foi processada por conta de um erro do Volkswagen Fox. Ele tinha uma trava no banco, o banco dobrava de várias maneiras, e dependendo da maneira como a pessoa destravava, o banco voltava de uma vez. E algumas pessoas voltava no dedo das pessoas, e algumas pessoas tiveram o dedo decepado por conta dessa falha. E isso é um típico caso de direito individual homogêneo. Todas as pessoas que de alguma maneira tiveram um prejuízo, tendo o dedo decepado ou machucado por conta dessa falha, são unidas por um fato gerador comum, que é essa falha no produto, né? Esse defeito no produto. E aí pode-se impetrar um MS coletivo por uma entidade de proteção aos consumidores, por exemplo. O rito, pessoal, é exatamente o mesmo. O caminho é exatamente o mesmo. Violação de direito líquido e certo, mas aqui não será mais somente o direito líquido e certo de uma única pessoa, mas um direito líquido e certo de uma galera, de um grupo grande. Então, sindicatos impetram um mandado de segurança, a OAB pode impetrar um mandado de segurança, enfim, amplamente isso acaba acontecendo. Tudo é do mesmo jeito, a mesma estrutura, o mesmo caminho, notificação, prestar informações. Diga, Roberto.
Não, eu ia comentar que esse artigo ele trata da pergunta que eu ia fazer desde o início da matéria, porque estava muito curioso para saber como é que os direitos coletivos, individuais, transindividuais, vão ser defendidos por meio desse instrumento aí. Estava bem curioso. Não, então, aí eu tenho essa medida, né? Faço uso desse MS coletivo, que vem sendo utilizado, tá? E a formação da coisa julgada, recurso, é tudo igual. Para fechar, artigo 25, não existe honorário de sucumbência, não tem verba sucumbencial no âmbito do MS. Tem uma súmula também do STJ afirmando isso, além da previsão legal. Temos aí 1 minuto para encerrar a aula, para eu ser derrubado. Concluímos, então, o mandado de segurança. Qualquer dúvida, manda para mim. Amanhã você pode perguntar e a gente tira essas dúvidas, tá? E depois de tirar as dúvidas amanhã, nós vamos já entrar falando sobre habeas data. O material já está no mundo. Excelente noite para todo mundo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado pela participação e presença de todos. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Falou!